Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que a paz do Senhor Jesus esteja sobre você, sobre sua família, que Deus te abençoe. Aqui quem fala é Jaqueline Brito e eu gostaria de compartilhar com você uma palavra abençoada, uma palavra de vida. E o tema é o cuidado de Deus com o seu povo fiel. Está escrito no livro de Esther, capítulo 2, versículo 16 a 20, que diz assim: Assim foi levada Esther ao rei Assuero, à sua casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. E o rei amou a Esther mais do que a todas as mulheres, e alcançou perante ele graça e benevolência, mais do que todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça, e a fez rainha em lugar de Vasti. Então o rei deu um grande banquete a todos os seus príncipes e aos seus servos. Era o banquete de Esther, e deu alívio às províncias e fez presentes segundo a generosidade do rei. E reunindo-se segunda vez as virgens, Mardoqueu estava assentado à porta do rei. Esther, porém, não declarava a sua parentela e o seu povo, como Mardoqueu lhe ordenara, porque Esther cumpriu o mandado de Mardoqueu como quando a criara. Assuero era rei de um grande império. Ele reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias, e no 3º ano do seu reinado fez um grande banquete para todos os seus príncipes e servos, para mostrar as riquezas da glória do seu reino, que durou 180 dias. Enquanto o rei Assuero dava um banquete aos príncipes e servos do seu reino, a rainha Vasti dava um banquete para as mulheres na casa real do rei. Em um momento, o rei Assuero pediu que Vasti comparecesse em sua presença com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a formosura de Vasti. A rainha Vasti se recusou e o rei Assuero a destituiu do posto de rainha. O rei Assuero recebeu o conselho dos servos que buscassem para o rei moças virgens e formosas, e Esther estava entre elas, e a moça que agradasse ao rei reinasse em lugar de Vasti. Deus pode mudar a sua história para melhor. Esther era judia, exilada na Pérsia, e foi criada por seu primo Mardoqueu, que também era judeu e parente próximo de Esther. A história de Esther foi mudada por Deus. A humildade, obediência e submissão à vontade de Deus para a vida dela mudou não só a história da vida de Esther, a tornando rainha da Pérsia, mas também mudou a história de todo o seu povo, que teve um grande livramento na Pérsia. A vontade de Deus para a nossa vida muda a nossa história e a história de muitos. Seja uma serva e um servo que abençoa a história de muitos através da influência do Espírito Santo em sua vida. Levante-se e caminhe em direção às promessas de Deus. É a nossa busca pela presença de Deus, é a presença do Espírito Santo em nossa vida que nos capacita para os propósitos e projetos do Senhor, e nos capacita também a lutar, enfrentar e vencer todos os obstáculos da nossa caminhada. O Senhor está conosco, nos dando força em meio às dificuldades e provações que passamos, para que possamos cumprir a vontade de Deus nessa terra. Em Josué capítulo 1, versículo 9 diz assim: Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus,
estará com você por onde você andar. Através de Esther, Mardoqueu e todo o povo de Israel, um grande livramento foi dado por Deus a todo o povo judeu. Esther se tornou rainha e cumpriria sua missão de ajudar seu próprio povo em meio a tempos difíceis, o que aconteceu 5 anos após ter se tornado rainha. Em Esther capítulo 4, versículo 14 diz assim: pois se você ficar calada, nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família de seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Seja qual for a luta, os desafios, as provações que passamos nessa vida, não desanime. Para Deus não há impossíveis. Ele cuida e protege o seu povo fiel. Deus pode agir e trazer mudanças favoráveis para aqueles que confiam, obedecem e servem a Deus de todo o coração. As promessas de Deus sempre se cumprem. Deus tem o melhor preparado para cada um de nós e está trabalhando ao nosso favor. Creia e caminhe em direção às promessas de Deus. Em Jeremias 29, versículo 11 diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Deus pode mudar estações da nossa vida e nos fazer florescer mesmo diante das provações. Em João 16, versículo 33 diz assim: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Deus está no controle da nossa vida. Ele tem o controle do tempo e das estações que passamos nessa vida. Que possamos buscar, conhecer mais da palavra de Deus, a Bíblia, e cresceremos, floresceremos, mesmo em meio a tempos difíceis. Vivemos em nossa vida tempos de desafios que simbolizam a estação do inverno. E precisamos estar firmados na rocha que é Jesus Cristo, onde encontramos fé, esperança e força para continuarmos a caminhada até o fim. E mesmo em meio a tempos difíceis, precisamos continuar florescendo e cumprindo a vontade de Deus nessa terra. Deus te ama e está presente, te ajudando a superar e vencer qualquer provação que você tem passado. Em Salmo 46, versículo 1 diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Que possamos permanecer testemunhando a mensagem de Jesus Cristo no grande mar que é o mundo. Que possamos lutar contra todo o mal no nome de Jesus Cristo. Que possamos louvar o nome do Senhor Jesus Cristo, pois Ele nos ajudará a vencer os obstáculos da nossa caminhada aqui na terra. Que mesmo em meio a provações, possamos continuar crescendo, avançando, florescendo e cumprindo a vontade de Deus nessa terra, que é de sermos instrumentos de bênção nas mãos de Deus até o fim. Em Salmo 92, versículo 12, diz assim: O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Continue seguindo firme nos propósitos que o Senhor tem posto em seu coração para fazer, e você verá florescer muitas primaveras
em seu jardim. Esther foi escolhida para ser um instrumento nas mãos de Deus. Esther foi escolhida pelo rei Assuero para ser rainha da Pérsia e foi escolhida por Deus para ser um instrumento em suas mãos para cumprir o propósito de ajudar a preservar seu povo escolhido em meio a tempos difíceis. Os planos do Senhor Deus para a nossa vida continuam os mesmos, que possamos caminhar em direção às promessas de Deus, que possamos gerar o ambiente do céu na terra por onde passarmos e assim fazer a diferença em nossa geração. Deus te escolheu para cumprir os propósitos e projetos dele, mesmo em meio a aflições e adversidades que passamos nessa vida. Em Salmo 34, versículo 19, diz assim: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. O significado do nome de Esther. Esther era o seu nome persa e significa estrela. Em Salmo 147, versículo 4, diz assim: conta o número das estrelas, chamando-as todas pelo seu nome. As estrelas são tão numerosas que nenhum astrônomo pode contá-las. As estrelas produzem luz e energia na forma de calor que se propaga na forma de radiação pelo espaço. Deus tem chamado as suas estrelas, o seu exército, para brilhar a luz de Jesus Cristo em meio à noite e propagar a luz de Jesus no grande mar que é o mundo. É Jesus Cristo, e mergulhando na verdade que liberta, que Deus levantará os mortos espirituais, libertará da escravidão do pecado, do mundo. Deus fortalecerá o seu exército para que cumpram o chamado de Deus de anunciar Jesus Cristo, a luz do mundo. Em João capítulo 8, versículo 12, diz assim: falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Os sonhos que Deus coloca e gera em nosso coração é para sermos bênção na vida de alguém e levarmos a luz de Jesus Cristo, que dissipa todas as trevas até que Ele venha. O tratamento de Deus. Em Esther capítulo 2, versículo 12, diz assim: e chegando a vez de cada moça para vir ao rei, depois que fora feito a ela, segundo a lei das mulheres, por 12 meses, porque assim se cumpriam os dias das suas purificações, 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com especiarias, e com as coisas para a purificação das mulheres. Esther foi submetida ao tratamento de beleza durante 12 meses e depois levada à presença do rei Assuero. O rei amou Esther e a fez rainha. Essa vida é uma preparação para a eternidade. Que possamos buscar conhecer mais da palavra de Deus, que possamos ser a cada dia mais parecidos com Jesus Cristo, que possamos caminhar passo a passo dessa jornada aqui na terra em direção aos propósitos de Deus para a nossa vida. A nossa vida é uma construção. A cada dia que buscamos a Deus, a cada encontro com a presença de Jesus Cristo, a cada atitude de fé, de amor, de compaixão, a cada passo em direção aos propósitos de Deus, a nossa construção, a nossa vida vai tomando a forma de Jesus Cristo, que é o objetivo principal dessa construção, que é sermos a imagem de Cristo. É nesse processo que Deus nos permite passar que estamos sendo tratados e preparados para a eternidade com Jesus Cristo.
A nossa parte no milagre de transformação da nossa própria vida, da nossa casa, é buscar a presença do Espírito Santo, é amar, é ter compaixão, é ter misericórdia, é perdoar, é crer no milagre. Em Efésios capítulo 5, versículo 18 diz assim: E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. É mergulhando na verdade da palavra de Deus, é buscando a presença do Espírito Santo em oração, em adoração, no servir, que somos lavados, purificados, santificados e transformados pela água viva da presença de Deus. É a água da palavra de Deus que nos lava, que tira a impureza, para que o Senhor possa nos usar como agentes de transformação por onde passarmos, e o Senhor assim possa manifestar a glória dele em nós, por nós e através de cada um de nós. É aos pés de Jesus Cristo, o adorando em comunhão diária com ele, que somos curados, restaurados e avivados. Quando Jesus chega na nossa casa, ele nos toma pela mão, nos ama, cuida de nós, nos ensina, cura todas as feridas da nossa alma e do corpo, para que possamos ser bênção nas mãos dele. Um povo diferente e que faz a diferença em nossa geração. Em Esther capítulo 3, versículo 8 diz assim: E Ramã disse ao rei Assuero: Existe espalhado e dividido entre os povos, em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumpre as leis do rei, pelo que não convém ao rei deixá-lo ficar. Ramã, primeiro-ministro da Pérsia, fez uma conspiração para destruir todos os judeus que haviam no reino de Assuero, pois Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava diante dele. A nossa posição diante das mais duras provações, diante das pressões do mundo, é permanecermos firmes na rocha que é Jesus Cristo, a porta da nossa salvação. Como Mardoqueu, devemos ter posição firme e pública ao lado de Cristo e dos santos padrões da palavra de Deus. É a vontade de Deus que o seu povo seja separado e diferente do mundo, que seja um povo santo. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz assim: Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Existe em toda a terra um povo separado por Deus, um povo diferente que obedece e pratica as leis de Deus e que faz a diferença em nossa geração. Que quem olhar para nós, servos e servas do Senhor, veja o que Deus fez em nossa vida, que a nossa história de transformação, de restauração, de testemunho, de uma vida plena em Deus, faça a diferença na vida de alguém. O cuidado e proteção de Deus em toda a história do livro de Esther. No livro de Esther não aparece o nome de Deus, mas Deus está presente em toda a história do livro de Esther. Do começo ao fim, o livro mostra a ação, proteção e cuidado de Deus com seu povo fiel. Mardoqueu contou a Esther o plano de Ramã, o adversário do povo judeu, de destruir todos os judeus, e lhe pediu que intercedesse pelo seu povo ao rei. Esther não podia entrar na presença do rei,
Assuero se não fosse chamada. Mardoqueu diz a Ester que justamente para esse tempo de perseguição do povo judeu, Deus poderia ter permitido ela se tornar rainha da Pérsia. Ester estava disposta a dar a sua vida para ajudar a salvar o seu povo diante da perseguição. Ester jejuou e conclamou o povo a jejuar por 3 dias e entrou na presença do rei, que estendeu o cetro de ouro, permitindo que ela se aproximasse. Ester fez um banquete para o rei e Ramã, e no segundo dia do banquete, Ester intercede ao rei Assuero pelo seu povo que estava sentenciado à morte. Em Ester capítulo 7, versículo 3 e 4 diz assim: Então respondeu a rainha Ester e disse: Se, ó rei, achei graças aos teus olhos, se bem parecer ao rei, desse-me a minha vida como minha petição, e o meu povo como meu desejo, porque fomos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e aniquilarem. De vez, se ainda por servos e por servas nos vendessem, calar-me-ia, ainda que o opressor não poderia ter compensado a perda do rei. Ramã foi enforcado na própria forca que tinha preparado para Mardoqueu. Em resposta ao pedido de Ester, foi escrito um novo decreto concedendo aos judeus a se defenderem e lutarem. O Senhor permite sermos provados ao máximo para que haja um despertamento espiritual, para que possamos, na força do Senhor, cumprir a vontade de Deus nessa terra. E no nome de Jesus Cristo e através da pregação da palavra de Deus, vidas sejam salvas e o inimigo seja derrotado. Em João capítulo 10, versículo 10 diz assim: O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Em meio a tempos difíceis, em meio a aflições, a perseguição que passamos nessa vida, em Jesus Cristo estamos seguros. Ele segura a sua vida, a sua casa, a sua família de pé. Os planos do inimigo serão frustrados, o povo de Deus triunfará sobre todos os desafios da nossa caminhada aqui na terra. A boa mão do Senhor nos susterá, livrará e protegerá em meio a tempos difíceis. Que possamos permanecer de pé em meio a tempos difíceis, com coragem e fé em Deus. Através de Ester, Mardoqueu, todo o povo judeu, Deus trouxe um grande livramento ao seu povo. Um grande exército do povo judeu se levantou para lutar e vencer os inimigos do povo de Israel. A vitória é do povo de Deus. Deus está no controle da sua história e de tudo o que lhe aconteceu. Tudo o que lhe aconteceu tem um propósito. Lute pelos propósitos de Deus nessa terra. Deus é maior que as provações, mesmo quando enfrentamos situações difíceis, é a presença de Deus em nossa vida que nos sustenta de pé, que nos protege de todo mal e que nos ajuda a superar e vencer todos os obstáculos dessa vida. Vamos orar? Senhor Jesus, ajuda-nos, Senhor, a termos o Teu coração, um coração humilde, um coração manso e um coração obediente e cheio de amor, Senhor, um coração adorador para Te honrar, Senhor, nessa terra, Deus, que por onde, Senhor, o Senhor nos enviar, que possamos fazer a diferença, Senhor, na nossa geração, levando a Tua mensagem, Senhor,
a mensagem de salvação, a mensagem de libertação, Senhor, em meio ao mundo que está em trevas. Senhor, que o Senhor venha libertar os filhos e filhas, Senhor, da escravidão do pecado. O Senhor venha libertar do mundo, Senhor. Que o Senhor venha trazer os teus filhos e filhas de volta, Senhor, para a tua presença, Senhor. Pai, toque em cada coração, Senhor. Espírito Santo, que o Senhor venha, Pai, tocar em cada vida, em cada coração, trazendo, Senhor, os teus filhos, Senhor, de volta à tua presença, de volta à comunhão com Cristo. Senhor, que em meio a tempos difíceis, que em meio a provações que passamos nessa vida, que possamos ter a atitude certa, Senhor, que é de permanecer crendo no teu agir, na nossa vida, na nossa casa e na nossa geração. Pai, nós cremos que para ti não há impossíveis. Para Deus, tudo é possível. Senhor, que o Senhor venha libertar, que o Senhor venha curar, Senhor, física e espiritualmente, que o Senhor venha restaurar corações, que o Senhor venha levantar o caído e dar força, Senhor, àquele que se encontra cansado. Senhor, que em meio a tempos difíceis, onde a fé de muitos, Senhor, tem sido testada, o teu povo permaneça crendo, confiando e adorando, Senhor, o teu nome, que é o nome acima de todo nome, Jesus Cristo. Senhor, enquanto te adoramos, somos restaurados, somos avivados, somos animados a permanecer esperando em meio à guerra, em meio a tempos difíceis, esperamos a nossa vitória. Senhor, que o Senhor traga restauração física e espiritual a filhos e filhas, para que sejam os grandes instrumentos nas mãos de Deus da nossa geração. Senhor, que o Senhor vire cativeiros e traga, Senhor, um novo começo de bênçãos, de paz e de alegrias e de vida com propósito ao teu povo. Que Deus te abençoe, que Deus te abençoe, que Deus te abençoe.